Olá, gente. Bom dia, graça e paz. Vamos para a nossa devocional de hoje. O nosso assunto é como a fraqueza se torna força. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: Mas ele me disse: A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, de boa vontade me orgulharei, mas nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo permanece em mim. É o apóstolo Paulo escrevendo a 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Meus queridos irmãos, pense em uma situação em que você gostaria de mudar e então imagine o que o apóstolo Paulo deve ter passado em 2 Coríntios 12. Paulo, meus irmãos, estava sofrendo e por isso implorou repetidamente a Deus para remover a sua dor. Mas Deus não mudou a situação de Paulo. Em vez disso, meus irmãos, Deus diz a Paulo que a sua graça é suficiente para ele. A palavra graça no grego é charis. Ela é uma antiga palavra grega, né, para graça. Ela transmitiu o favor que Deus mostrou à humanidade quando enviou Jesus à Terra por nós. Meus queridos, antes de Jesus, as pessoas não podiam se aproximar de Deus por conta própria. Mas Jesus abriu o caminho para que qualquer um experimentasse a intimidade com Deus. Um relacionamento com Deus, querido, não é algo que merecemos. É um dom gratuito que recebemos quando aceitamos que Jesus morreu por nós e ressuscitou dos mortos. Então, queridos, quando Deus diz a Paulo, a sua graça é suficiente, o que ele está essencialmente dizendo é: eu sou suficiente para você. Queridos, Deus podia suprir as necessidades de Paulo porque Deus era tudo o que Paulo precisava e Deus estava com Paulo. A influência que Paulo teve foi apenas porque Deus escolheu mostrar o seu poder através dele. Queridos, pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7. Amados, somos todos como vasos de barro. Simplesmente não impressionamos muito. Mas quando submetemos as nossas vidas a Deus, nos tornamos recipiente que mostra o poder de Deus. Meus queridos, assim como Paulo, podemos não gostar, podemos nos gabar, melhor dizendo, de como somos fracos, para que assim Deus receba o crédito por cada grande coisa que aconteça conosco. Nossas situações podem não mudar, mas o nosso clamor muitas vezes muda. O nosso clamor, meus irmãos, muitas vezes muda de Deus. Por favor, remova esse sofrimento. Para Deus, quando eu sofro, me mostre como o Senhor está usando isso para a sua glória e para o meu bem.
Gostaria de trazer um exemplo aqui. Uma senhora, certa feita, perdeu seu esposo e depois foi diagnosticada com câncer, a mesma doença que o seu esposo havia falecido. E um pastor foi visitá-la e ela disse: pastor, o que o senhor está fazendo aqui? E ele disse: eu vim orar por você. Orar por quê? O que o senhor está fazendo? Por que motivo o senhor vai orar? Aí ela exclamou, né? Continuou falando: olha, se é para que eu seja curada, peço que não ore. Peço simplesmente o seguinte: que nesse momento, peço a Deus que nesse momento, Deus me ensine a glorificá-lo nessa situação. Então, queridos, o que quer que você e eu estejamos enfrentando, saiba que Deus está perto. Ele te vê, Ele te ama. Sempre algum tempo, melhor dizendo, separe algum tempo hoje e peça a Deus para que Ele mostre como está te capacitando. Aproxime-se dele e deixe que Ele o fortaleça. Tenha um bom dia e uma excelente semana. Shalom.